Eu recomendo que vocês entrem na biblioteca de tartarugas e deixem aberto uma aba do navegador para vocês consultarem. Mas não é obrigatório, tá? Como é que eu cheguei aqui? Eu botei assim, Python documentação no Google. Aí, num site de busca, né? Parece até que eu sou sócio da Google, né? De tanto que eu falo, né? Num site de busca, Python documentação. Aí aparece tutorial de Python aqui em português. Aí tem um link aqui embaixo que tem assim, a biblioteca padrão do Python. Aí tem aqui a biblioteca, aqui é uma boa, aliás, é um bom material para estudar Python, tá? Também, isso aqui é bem legal, isso aqui tá para olhar. Mas assim, também, só para dizer para vocês que ninguém estuda uma língua estudando o dicionário, né? Ah, vou estudar inglês, vou pegar o dicionário de inglês e estudar. O dicionário a gente usa para consultar. Aqui também é um pouco isso, tá? Vamos dizer que aqui é um pouco mais que um dicionário, é como se fosse um livro de gramática. Mas eu também não estudo inglês estudando um livro de gramática. De inglês tem livros mais adequados para estudar inglês, mais didáticos. Mas nada impede da gente realmente pegar um livro de gramática e dar uma lida. Ajuda, né? Então fica como um material aqui para vocês consultarem, se quiser. Ou, assim, tem uma dúvida, que o tipo numérico que tem no Python, como é que é? Tem aqui a operação x mais y, ela soma dois números. Então, vocês podem até usar aqui para consulta. Então, eu recomendo que vocês deixem aberto. Mas, mais que isso, pessoal, procurem na biblioteca Tartaruga, Turtle em inglês, porque é esse que eu recomendo que vocês deixem aberto aqui. Ó. E eu vou abrir o idle aqui. Ó. Inclusive, eu já tinha aberto, mas eu vou fechar, vou fazer de conta que eu estou abrindo agora com vocês. No meu sistema operacional, que é o Ubuntu, se eu procurar aqui idle, IDLE, aparece aqui, idle, que é o nosso ambiente de desenvolvimento integrado, né? Os outros professores da disciplina, o professor Eric e o professor Jomi, eu acho que eles usam outra ferramenta, tá? O idle é só uma, que ela muitas vezes ela já vem quando vocês instalam Python. Mas, pessoal, não é obrigado a usar o idle. Eu sou bem repetitivo, bem chato. Por exemplo, IDE Python, vou botar aqui. Lembra que é a sigla IDE? Integrated Development Environment. É o Ambiente de Desenvolvimento Integrado. IDLE. O próprio nome, IDLE, é uma brincadeira que o pessoal faz com a sigla IDE, né? Que é Ambiente de Desenvolvimento Integrado, porque idle em inglês é ocioso, né? É um cara que não faz nada, nulo, né? Então, isso é uma brincadeira. Então, eu quase todas as aulas, se não todas, eu vou abrir aqui com vocês o idle e vou marcar comando. Aqui, nessa janela, a gente pode usar comandos do Python. Por exemplo, se eu quero escrever alguma coisa na tela, print, por exemplo, eu quero escrever um texto. Então, print teste. Aí ele vai escrever aqui na tela. A gente, que é da antiga, a gente diz assim, imprimir na tela, né? É esquisito, né? Que a pessoa pensa assim, pô, imprimir é impressora, mas é um termo antigo, né? Por isso que print teste. Então, ele aparece aqui na tela. Vamos dizer que é um aplicativo. Aí o aplicativo, ele quer assim, ó, digite um número. Então, o cara vai fazer alguma coisa assim, ó, input, digite um número. Pessoal, não se preocupe, que eu ainda vou explicar essas coisas para vocês aqui, tá? Só estou dando um exemplo. Não tem ponto e vírgula, isso é difícil do C. Então, input, digite um número. O que esse cara vai fazer? Ele vai aparecer uma mensagem dizendo assim, digite um número, aí a gente vai digitar um número, e no programa da gente, a gente vai ler esse número e trabalhar com ele, por exemplo, né? Então, a gente... então, esse ambiente aqui do idle é um ambiente para a gente testar, né? Quanto é 10 mais 100024? Mas vocês veem que, às vezes, a pessoa vai resolver um problema por força bruta e, às vezes, ela para um pouquinho para pensar na melhor solução antes dela fazer o problema. Inclusive, pessoal, aqueles vídeos que eu passei para vocês olharem, eu discuto um pouco isso. Eu discuto a questão da pessoa escrever o que é chamado algoritmo, que é assim, qual é a sequência de passos que eu vou fazer para resolver o meu problema? E o algoritmo é parecido com uma receita de bolo. Por que uma receita de bolo? Depois que eu escrevo um algoritmo, eu posso passar para outras pessoas, eu posso passar para o Pedro, para o Wellington, e ele pode pegar o algoritmo e resolver. O algoritmo ele é escrito numa linguagem que não é necessariamente Python em si, ele está escrito numa linguagem de alto nível. A pessoa pega aquele algoritmo e escreve o código dele. Mas é importante dizer para vocês que nessa disciplina de introdução à informática, muitas vezes a gente senta, pega um papel, uma caneta e começa assim, ou pega um computador
e começa para resolver, mas às vezes a gente deveria parar e pensar um pouquinho antes de fazer, porque você às vezes poupa muito tempo. A analogia que a gente faz é um arquiteto, é o papel do arquiteto projetar uma casa antes de um engenheiro fazer a casa. Na verdade, até assim, olha, quando você vai construir a casa, a melhor sequência de passos é primeiro você contratar um arquiteto para ele fazer um desenho para ver se da parte funcional é o que você quer, ó, eu quero o banheiro aqui, o quarto aqui e tal. Aí depois você contrata um engenheiro para ele fazer o projeto das fundações. Às vezes o arquiteto faz coisas que desafiam o engenheiro. O arquiteto bota assim uma parede enorme e o engenheiro fala assim, pô, mas para isso eu vou ter que fazer uma fundação aqui. Como é que eu vou fazer? Então, o engenheiro ele vai fazer um projeto, o engenheiro civil, né, vai fazer um projeto que dê sustentação para aquele projeto que o arquiteto fez, e depois vem vou chamar de um mestre de obras, que ele vai construir a casa. Observe que se vocês passam essas etapas, muitas vezes o cara começa a levantar uma parede, você fala, pô, não era aqui que eu quero a parede, derruba aí. Aí o custo é muito maior, o custo de material, o custo de mão de obra para derrubar. Se vocês fazem uma fundação que é inadequada para sustentar a casa, imagine o trabalho de falar assim, pô, agora vou ter que voltar atrás e refazer a minha fundação. É absurdo, né? Então, quando a gente tem alguma coisa mais sofisticada, mais complexa, a gente tem que parar para pensar. A analogia com a engenharia civil, do arquiteto que pensa para projetar como é que vai ser a casa, ela é muito boa, porque, assim, quando a gente vai fazer um software complexo, a gente tem que pensar como é que vão ser os módulos, depois a gente vai discutir isso com vocês, tá? Como é que a gente vai modularizar, porque depois, quando vocês estão lá codificando, fazendo o programa, falar, pô, mas não é assim, pessoal, o custo sai caro, tá? Acreditem em mim. Então, pessoal, vamos lá voltar para a tartaruga? Para a tartaruga, não, para o idle. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos aprender fazendo. Tá? Aprender fazendo é uma das formas, por exemplo, a gente aprende uma língua estrangeira, a gente muitas vezes aprende inglês treinando, falando, né, conversando. Então, vamos começar do nível principiante. Espero que lá, daqui a um mês e pouco, a gente esteja no nível intermediário, para chegar no final da disciplina, vocês começarem a pensar no nível avançado, mas é óbvio que um curso rápido não dá para terminar um curso de linguagem de programação avançada, dá para dar uma ideia para vocês. Tá? Então, vamos começar como principiante. Tá? Para a gente aprender Python mais fácil, eu vou usar a biblioteca de tartaruga. Tá? Para a gente usar a biblioteca de tartarugas, já para dizer para vocês, a gente faz assim, ó, from turtle, escrevi errado aqui, tá? Turtle de tartaruga, import asterisco. Isso aí é uma das formas de se importar bibliotecas para dentro do nosso ambiente, tá? Isso eu vou conversar bastante com vocês quando a gente fizer programação em Python. Vamos falar aqui. Eu dei um Ctrl+C. O Ctrl+C aqui é a tecla que interrompe o comando, tá? Então, Ctrl+C é o Keyboard Interrupt. Então, eu não dei... Vocês entenderam? Eu só cancelei ali o comando que eu estava começando a dar para vocês. Vamos dizer que eu quero fazer um programa mais complexo, que eu preciso do valor de seno de um número. Aí eu vou pensar assim, poxa, eu me lembro que existe uma função que se chama seno, né? Seno, sei lá, de 100. Esse 100 aqui está dado em radianos, mas isso não importa agora, né? Mas vamos dizer que em Python eu queria calcular o valor de seno de 100. Aí eu vou dar assim o comando e vai dar um erro, vai falar 100, essa função não está definida. Aí eu vou lembrar que, poxa, para eu usar algumas funções matemáticas mais avançadas, seno, tangente, arco tangente e tal, eu vou precisar importar uma biblioteca do Python que se chama math. Então, vou botar assim, from math, import, asterisco. Aí agora, se eu der de novo aqui, ó, vou botar um mouse aqui do lado e clicar que ele repete. Ó, então, seno de 100. Aí agora ele voltou o seno de 100. Menos 0,5. Ele faz uns arredondamentos aqui, mas tudo bem. Então, para usar a biblioteca matemática, eu precisei importar essa biblioteca para dentro do Turtle. Isso é muito comum. A gente tem bibliotecas gráficas, bibliotecas matemáticas, a gente tem várias bibliotecas que a gente pode usar no Turtle. Tá? Ao importar a biblioteca matemática, se a gente der um comando que se chama dir, pensa em diretório, tá? Em português, em inglês directory, né? Dir de diretório, quando a gente importou, aparece o nome dos métodos aqui, log,
log 10, SQRT é o square root, né? É a raiz quadrada, tangente e outros aqui, π, o valor do π, por exemplo, o π é uma, se eu escrever aqui π, vai aparecer 3,1415 aqui, ó. Então, π está definido aqui. Se a gente portar a biblioteca, tem essas funções já prontas para a gente. Mas, pessoal, eu peguei a biblioteca matemática só para usar como exemplo, porque eu quero aqui usar com vocês a biblioteca da tartaruga, tá? From Turtle Import asterisco. E a gente vai usar isso hoje para começar. Deixa eu sair e entrar de novo aqui no idle. Então, limpei aqui e vou dar assim, from Turtle Import asterisco. Então, eu importei para dentro do meu ambiente toda uma biblioteca de tartaruga. Pessoal, a tartaruga é um método que o pessoal inventou lá na década de 1960 para ensino de informática, porque existe o que o pessoal chama de Turtle Graphics. Turtle Graphics. Ele abriu aqui a parte do Python, mas não necessariamente aqui, gráficos tartaruga. Turtle Graphics não precisa ser Python, né? Existia uma linguagem chamada Logo, que foi inventado, acho que na década, aqui, ó, década de 1960. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Essa linguagem ela ficou muito famosa, porque é uma tartaruga que anda na tela, e ela passou a ser usada para ensino de informática para criança. E antes que vocês se ofendam, mas é para criança, mas assim, o pessoal descobriu que é um método muito interessante para ensino de informática, de uma forma geral, para começar a explicar a informática, porque a partir do desenho que vai sendo feito na tela, a pessoa vai aprendendo. Então, Logo, existem outras linguagens que são baseadas nessas gráficos de tartaruga, Turtle Graphics, né? No caso do Python, tem a biblioteca da tartaruga, às vezes ela não está instalada no teu ambiente, tá? Se alguém tentar fazer isso e der erro, tem que descobrir como é que instala o Turtle dentro do Python. Então, assim, se der erro, na hora que vocês derem assim, from Turtle import asterisco, provavelmente vocês não estão com a biblioteca tartaruga instalada, vocês têm que instalar, tá? Aí procurem tutorial na internet de como fazer isso. Ao importar a biblioteca da tartaruga, tem N métodos. Olha, vou dar o dir para vocês verem, tá? Dir, tá? Tá aqui, ó, dir. Aí aqui aparecem os métodos. Pos, position, screen size, show turtle, speed, turtle size. E a gente vai explorar esses métodos aqui ao longo da disciplina, tá? Sabe aquela história assim, ó, ensinar a pessoa a pescar em vez de dar o peixe? Eu estou tentando ensinar vocês, porque se depois vocês falarem assim, poxa, como é que se chama mesmo aquele método que muda a cor da tartaruga? Aí vocês dão dir turtle, vê o nome dos métodos, pelo nome, vocês até tem aqui pencolor, e tem uma outra aqui chamada color. Qual será a mais adequada? Será que é a pencolor? Pelo nome, vocês já mais ou menos já sabem, né? Aí vocês dão help, olha só, help, color. Aí ele diz, ele tem um help, é um help meio michuruca. Até aqui veio explicadinho, mas às vezes vem uma explicação muito michuruca, né? Mas aí vem uma explicação em inglês, né? Do que aquele método faz. Help in color. Então, aquela história de ensinar a pescar, depois, vocês dão from turtle. Import asterisco. Dão um dir para olhar os métodos que ele importou. E fala assim, como se fosse um dicionário. Quero olhar o que faz o setup. O que faz o setup? Não, help. Vamos explorando, não custa nada, tá? Independentemente do que o professor ensina, vocês podem explorar alguns comandos, pegar alguns exemplos para começar a olhar. Esses métodos, eles estão explicados aqui, conforme eu falei para vocês, deixar uma aba aberta aqui, ó, Graphic tanto. Se vocês procurarem aqui, eu vou dar um Ctrl F para procurar aqui, tá? Pencolor, será que tá aqui? Ó? Tá aqui, ó, pencolor. Então tem uma explicação aqui, ó. Tanto retorna ou define o pencolor. Vocês veem que a explicação às vezes é mal explicada pra caramba, né? Mas ele define a cor, tá? Que a tartaruga risca no chão. A tartaruga ela tem uma caneta, tá? E ela risca com uma cor, tá? Então, vamos lá. Pessoal, deixa eu abrir aqui um documento que eu comecei a abrir com vocês na aula passada. Lembra que na aula passada eu comecei a escrever aqui, ó, Python, eu não sei por que está em maiúsculo aqui, mas Python, valores numéricos. Aí eu falei para vocês, olha, valor numérico 10, 20. O valor pode ser um número real, que a gente chama de ponto flutuante, 20,4, tá? Então, a casa decimal é separado por ponto, tá? O Python não aceita vírgula, tá? Vírgula é outra coisa. Se vocês botarem 40,3, isso aqui é o que a gente chama de uma tupla, com dois elementos, 40 e o segundo é 3, tá? Não tem nada a ver com 40,3, tá? Mas isso a gente vai ver, então, o ponto decimal... botei errado aqui, desculpa.
40.3. Então, isso aqui são valores numéricos. Então, aqui 10, 12, 23.5. Isso a gente viu na aula passada. E uma string. Em Python, uma string é um valor separado por aspas. Inclusive, pessoal, pode ser tanto as aspas duplas quanto as aspas simples, tá? O Python aceita as duas. Só cuidem, porque vocês vão fazer programas em C para o Arduino, para outra disciplina, a disciplina de Introdução à Engenharia, e lá, string é sempre, em C, string é sempre com essas aspas duplas aqui, tá? Esse caractere, no meu computador, aqui do lado da tecla 1, tem aqui as aspas duplas, e no caso, aspas simples. Então, eu posso usar qualquer uma delas em Python. Em C, é só aspas dupla. Tá? Então, em Python está ali, ó, posso escrever Havaí, certo? Ou agora eu vou escrever com aspas duplas. O Python aceita os dois. Ele responde com aspas simples, tá vendo? Mas ele aceita. Então, isso é o que a gente chama de uma string. Uma string é o que a gente chama de, em português, de cadeia de caracteres. Alguém perguntar, professor, como é que é a tradução de string? Cadeia de caracteres, é uma cadeia de caracteres, tá? Isso, então, são elementos que são nativos do Python, a gente pode usar. Uma outra coisa que eu até comecei a explicar para vocês na aula passada, e é que assim, olha, e aí eu vou pedir licença para explicar de novo, é que em Python, tem que inserir aqui texto. Em Python, uma variável é como se fosse uma caixinha que tem um nome e tem um valor, tá? Então, por exemplo, se eu faço assim, i, a gente usa muito em programação quando a gente tem uma variável. Estou querendo aumentar aqui, não vai. Eu quero maior ainda que isso aqui. Quando a gente tem uma variável que ela assume valores assim, 1, 2, 3, 4, 5, que nem eu não fiz um programa há uns minutos atrás, se eu fui variando o valor de i igual a 1, 2, 3. Então, é muito comum o programador usar i e j para isso. I e j é um costume, tá? É um costume. Eu poderia chamar aqui de, sei lá, de chafariz. Chafariz. Pô. Escrevi errado, né, inclusive. Chafariz, né? Poderia chamar de bolota. Mas se eu pegar um programa de vocês que chame uma variável de bolota, e se ela não for uma bolota, eu vou tirar pontos, porque eu vou falar para vocês que o nome da variável já facilita o entendimento do programador, tá? E depois eu vou explicar isso para vocês. O nome que vocês dão para as coisas do Python, para as variáveis, para as constantes, para as funções, já faz parte da documentação, certo? E, então, assim, engenheiro, vou falar de uma forma meio depreciativa, porque eu sou da ciência da computação, tá? Então, assim, um engenheiro que faz mal a disciplina de introdução à informática, faz mal feito, tá? E passa por acaso. Aí ele vai fazer o programa dele, aí tu vai olhar os programas dele, sabe qual é o nome das variáveis que ele usa? Vou usar aqui para escrever. Ele tem a variável i, a variável j, a variável k, a variável l, m, n, vai usando as letras do alfabeto. Isso é absurdo, tá? Porque o nome das variáveis, elas já são a documentação do programa de vocês. Por exemplo, uma variável, se vocês estão calculando a idade de uma pessoa, a variável pode ser idade. Se está calculando a altura de uma pessoa, altura. Se ela é a soma dos valores, pode chamar de soma, ou soma valores. Deixa eu... para ficar melhor para escrever. Soma valores, às vezes o cara escreve assim, ó, ele bota um sublinhado e um V, soma valores, tá? É só uma questão de gosto. Ou somatório. O Python aceita que a gente use acento, tá? Em outras linguagens não, mas então eu vou escrever... não, é uma linguagem que não permite usar acento, mas não, escreve somatório sem acento, mas pelo menos o nome da variável já ajuda para a documentação. Agora eu estou falando isso tudo para vocês, pessoal, para falar que é muito comum o programador usar i e j para valores assim que vai sendo somado. Mas até vou escrever idade, aqui, idade. Pronto. Então, uma variável, eu espero que ninguém se ofenda, porque eu vou explicar assim de uma forma bem boboca, mas uma variável é como se fosse um espaço em memória que a gente tem um nome e tem um valor. Por exemplo, imagine, é uma caixinha que tem um nome associado e tem um valor. Idade tem o valor 38. Se eu quisesse mudar o valor de idade em Python, a gente faz assim, ó, idade recebe 23.
Então, esse operador aqui de igual é chamado, então eu escrevi isso, eu falei na aula passada, tá? Retomando aqui, operador de atribuição. Operador igual é um operador usado para se atribuir o valor. A gente faz assim, olha, idade recebe 100. Vamos dizer que é uma pessoa muito velha. A gente sabe o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de criar uma variável em Python assim. Essa variável não existia, né? Então a gente criou aqui em algum lugar da memória do computador, ele reservou um espaço para uma caixinha que a gente criou espaço para ela se chama idade e a gente atribuiu o valor 100 para ela. Olha só, se eu escrever aqui idade, vai aparecer 100, certo? Porque a gente atribuiu um valor para ela. Se eu botar a idade igual a 28, agora a gente não criou mais, porque ela já existe, só que a gente jogou por cima dela esse valor 28. A gente chegou aqui e jogou por cima. Aqui, tá? A gente, então, se a gente fizer assim, ó, idade, recebe idade mais 10, vocês viram que eu falei assim, recebe, porque eu já falo meio automático, é o operador de atribuição. Então, isso aqui significa que ele vai pegar o valor da idade, lembra que era 28? Vai somar 10 e vai atribuir para a idade. Então, qual vai ser o novo valor de idade? 38, né? Se eu escrever aqui idade, está lá 38, porque ele pegou o valor anterior e somou 10. É muito comum a gente somar 1 para fazer assim, ó, e aí a gente chama em informática de incrementar, né? É muito comum a gente incrementar e somar 1, ele passa a valer de 1 em 1, vai somando, né? Então, só para lembrar para vocês, eu falei dos operadores aritméticos, soma, subtração, divisão, aí tinha a divisão real e divisão inteira, só para super rápido aqui para lembrar para vocês. Por exemplo, 10 dividido por 3 vai dar aquela dízima periódica. 3, 3, 3, 3. Agora, 10 barra 3 já é a divisão inteira, que é aquela que diz que 10 dividido por 3 dá 3 e o resto é 1. Mas aqui é só o resultado da divisão. E o Python tem o resto da divisão. Isso é bem legal. A gente chama de operador módulo, é o percent. Olha só, 10 percent 3 dá 1. Esse é o resto da divisão inteira. Eu botei aqui, ó, percent. Botei, é o resto da divisão inteira. Isso aqui, asterisco é exponenciação, né? 2 elevado a 3 é 8, né? Então, é exponenciação. Então, esses operadores, aqui eles já estão disponíveis em Python. A gente não precisa importar nenhuma biblioteca matemática, já tem lá a soma, a subtração, a divisão. Aí, na aula passada, eu comecei a falar para vocês da biblioteca de tartaruga e 2 métodos que a gente começa a brincar com ele, que é o forward e o right. Então, pessoal, como eu já importei a biblioteca de tartaruga aqui, ele tem aqui o forward, cadê? FG, tá aqui, ó, forward, e ele tem aqui o right. Se vocês derem o help para olhar o que eles falam, ele explica direitinho. Mas, lembrando aqui para vocês, no idle aqui, né? Se a gente pegar e botar assim, olha, forward 100, direto, é o primeiro comando de tartaruga que eu estou dando. Vocês entenderam? Eu só importei a biblioteca da tartaruga e agora estou dando o primeiro comando da biblioteca da tartaruga. Sabe o que o Python faz para a gente? Ele abre uma tela, um ecrã, um screen, são nomes diferentes para dar para a tela. Ele abre uma janela e ele cria uma tartaruga no centro dessa janela. Essa tartaruga ela é preta, vou mostrar para vocês. Ela tem uma seta, ela tem um formato de seta assim. Ela tem uma caneta que ela risca o chão. E quando ela, então o forward, pelo nome, vocês imaginam, o forward vai andar para frente, né? Forward vai para frente em inglês, né? Avança. Forward é avançar. Então ele avança 100 pontinhos, 100 pixels. A gente tem esse termo em televisão, a gente usa também, né? Pixel. Ele vai andar 100 pontinhos para frente, riscando com o chão com uma caneta preta. Vamos ver se é isso que ele faz? Olha ali, ele criou uma janela, criou uma tartaruga no centro da tela. Essa tartaruga ela tem a cor preta, ela tem uma caneta que tem a cor preta, ele tem esse formato aqui, é o formato dela, esse formatinho aqui do triângulo, tem esse tamanho também, depois a gente vai olhar. A tartaruga, ela deitada para cá, se a gente pensar num plano cartesiano, ela está 0 graus, né? Lembra da história? 0 graus, aqui para cima 90 graus, para cá 180, 270. Então, a tartaruga, quando é criada, ela está 0 graus. A caneta tem essa espessura, porque isso tudo, pessoal, dá para mudar. A espessura da caneta, se a caneta vai riscar o chão ou não, a caneta pode estar levantada ou abaixada, a cor da caneta, a cor da tartaruga, o formato da tartaruga. A tartaruga podia ser um robozinho, podia ser um peixe, um pássaro, uma lua. Então, ela pode andar riscando o chão ou não. Então a gente andou 100 pontinhos para cá.
riscando o chão. E olha só, o outro comando que eu chamei a atenção para vocês é o right, que ele pede um ângulo, tá? Right é direita em inglês, né? Então, vamos dizer que a gente vai girar 90 graus. Olha aqui, right 90. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui lado a lado, para vocês verem. Quando eu executar esse comando, a tartaruga aqui vai virar para baixo. Ela vai girar 90 graus para baixo. Olha aqui, ó. Virou 90 graus. Se eu quiser desenhar um quadrado, pessoal, aí eu, de novo, eu vou 100 para frente. Vou de novo. Vocês viram que quando eu boto o mouse do lado, eu consigo repetir o comando, né? Facilita um monte. Aí eu dou um Enter, ó, right. Aí viro 90 graus. Vocês vão ver que ela vai virar aqui, ó, 90 graus. De novo. 100 para frente. 90 graus. 100 para frente. Vou até virar, né? Já fiz o quadrado, mas vou virar para mostrar que ele repetiu 4 vezes. 100 para frente, 90 graus, 100 para frente, 90 graus, certo? Aí ele desenhou um quadrado. Tá? Mas eu falei para vocês na aula passada que quando a gente abre o idle, a gente já tem um ambiente aqui que a gente pode dar os comandos da gente, né? 10 mais 3, né? Eu importei a biblioteca da tartaruga, fui andando, mas aqui não é adequado, porque eu comentei com vocês até, porque se eu sair do idle, vou sair, entrar de novo, eu perdi tudo que eu fiz. Tudo, eu não salvei nada. Então, imagina assim, poxa, mas eu estou fazendo meu programa, eu quero ir guardando ele. Então, a gente tem que, ao entrar no idle, e, pessoal, nos outros IDEs são assim, aquele Charme Pi, sempre é assim, tá? A gente tem, é muito parecido com isso, a gente tem um ambiente para dar comandos, a gente tem um outro para a gente escrever os nossos programas, né? Porque, lembrando para vocês, IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, então ele permite a gente escrever os programas, testar, executar, reescrever. Então, a gente quer fazer assim, olha, File, New File. Quem quiser decorar, tem esse atalho aqui, né? Atalho é Ctrl+N, tá? Então, eu vou aqui, se eu quisesse, ó, vou digitar aqui no meu teclado, Ctrl+N. Eu abri aqui, ó, cadê? Tá aqui, ó. Eu abri aqui um ambiente, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui não aparece na hora. Ao dar um Ctrl+N, eu abri um ambiente onde eu posso editar o meu programa. Porque agora, se eu fizer assim, ó, from turtle, importe asterisco. É um editor de texto, tá, pessoal? Estou editando aqui. Deixa eu até aumentar o tamanho da fonte, porque talvez fique pequeno para vocês olharem. Está com 16 aqui, né? Vou botar um pouquinho maior, que também se eu botar muito maior fica ruim. 18, tá? Então, olha só. Importei a biblioteca, aí eu quero fazer um programa ridículo, que é assim, quero desenhar um quadrado. Ah, eu já aprendi com o professor Montes, eu dou um forward, 100, right, 90, e eu faço isso 4 vezes. Olha só, vou selecionar aqui, ó, estou com o mouse aqui selecionando, tá? Eu já estou tão acostumado que eu já conheço as teclas aqui do editor. Se eu apertar Shift e andar com as setinhas, eu vou marcando, né? Então, selecionei, aí se eu der aqui um Ctrl+C, eu copio. Aí aqui embaixo eu vou colar. Colei uma vez, vou dar um Enter, colei 2 vezes, colei. Então, agora eu fiz 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, forward 100, right 90. Olha só, se eu executar esse programa, bem inicial com vocês, a primeira vez, lembra que eu falei isso na aula passada? Eu estou falando coisas aqui para relembrar para vocês. A primeira vez, ele vai pedir para eu salvar esse programa com um nome. Ele vai perguntar qual pasta e um nome. Então, olha aqui, eu vou deixar dentro da minha pasta mesmo, aqui pessoal, home/Carlos, é a minha pasta onde eu tenho um monte de coisa, mas até eu poderia criar uma pasta só para guardar meus programas em Python, tá? Mas como eu estou aqui meio bagunçado, eu vou deixar aqui mesmo, né? E eu vou escrever assim, desenhar quadrado. Ou então eu vou chamar só de quadrado. Quadrado. Então, eu tenho agora um programa que eu vou salvar, ele diz que já existe, porque eu salvei da aula passada, lembra? Mas eu vou salvar por cima. E olha lá, fizemos o nosso primeiro programa. Então, olha só, pessoal, eu não sou obrigado a executar, olha que interessante. Eu posso sair do Python agora. Então, olha aqui, eu não estou com o idle aberto, só para mostrar para vocês, tá? Não está aberto. Eu posso chegar aqui, olha só, eu posso abrir um terminal, mas eu posso executar aqui, assim, ó, Python. Como eu tenho Python instalado no meu Ubuntu, eu posso pegar da linha de comando. Eu posso escrever assim, Python quadrado. Python 3, tá? Python 3 quadrado.
Python 3 quadrado.py, pessoal. Vamos lá. Então tá lá, rodei. Ele fechou, tá? Teve essa desvantagem. Ele abriu a janela, executou e fechou. Mas é só para mostrar para vocês que eu não sou dependente do idle, tá? O idle ajuda a gente. Mas vamos voltar para o idle aqui. Mas a vantagem de usar a gente abrir esse ambiente aqui de janela e agora, pessoal, eu dou assim, ó, file open. Ou então eu posso vir até aqui arquivos recentes, recent files, e pegar aqui quadrado.py, porque eu não vou criar um novo. Eu vou abrir um que eu tinha começado a fazer. Está aqui, ó. Nosso primeiro programa em Python. Eu vou botar aqui como comentário, primeiro programa em Python. Super boboca. Aí alguém pode pensar assim, Montes, você fez assim, ó, você desenhou. Deixa eu falar várias coisas para vocês. Primeiro, que os comandos da tartaruga, normalmente eles têm uma forma por extenso e uma forma mais curta. Então, por exemplo, quando a gente dá forward, por exemplo, forward de 100, esqueci de from, turtle. Então, eu vou fazer o seguinte, já deixa eu executar esse programa aqui, porque ao executar o programa, a gente vai já importar a biblioteca. From turtle import, não é isso, né? Já importei, tá? Executei, então agora eu estou com a biblioteca de tartaruga aqui. Se a gente escrever assim, ó, forward 100, ou 200, só para você não achar que é sempre 100, a tartaruga que eu andei aqui, agora eu andei mais 200, ela veio para cá. O forward vai para frente 200 pixels. Mas se eu fizer assim, FD, é a outra forma também, ó, vou dar FD 10. Tá? É a outra forma que a gente tem os comandos da tartaruga. Ele tem aqui, por isso que o número de comandos aqui é grande, porque ele aparece aqui a forma por extenso, FD, e, desculpa, por extenso é aqui, ó, forward, por extenso, ou abreviada, FD. O write, por exemplo, tem aqui write por extenso, ou quem preferir, escreve RT. Eu misturo os dois, tá, pessoal? Eu sou meio bagunçado. Às vezes eu escrevo forward, às vezes eu escrevo FD, às vezes eu escrevo write, raramente eu escrevo RT, a maior parte das vezes. Mas dá para entender que você tem, por exemplo, o comando position, também a gente pode escrever como pos ou position. E assim, vocês vão falar, pô, eu nunca vou decorar isso, mas lembra que tem o help? Se vocês escreverem help position, ele aparece aqui, ó. Align, aqui é sinônimo, tá? Sinônimo ou é pos ou position. É o sinônimo para o mesmo comando. Aí ele pula para uma determinada posição. Tá? Então, isso aqui é só um detalhe para falar para vocês. Esse programa aqui, eu poderia escrever, em vez de forward, escrever FD, tá? Mas tudo bem, deixa assim, agora eu escrevi. Outra coisa, vocês repararam que eu fiz 4 vezes, porque para desenhar um quadrado, assim, né? Ando um lado, giro 90 graus, ando um lado. E deixa eu já falar para vocês a sintaxe, que depois a gente vai ver de uma forma mais formal, da gente repetir 4 vezes ou N vezes alguma coisa em Python. Por exemplo, se a gente fizer assim, ó, print i, a gente vai, se a gente tiver uma variável i, vou botar assim, i igual a 0. A gente tem uma variável chamada i e o valor inicial dela é 0, né? Se a gente der print i, ele vai escrever o valor de i aqui, né? É 0, certo? E agora, se eu fizer assim, olha, for i in range 10. Agora eu escrevi 20, vai 20 mesmo. Sem querer. Então, olha só. A gente está dizendo que eu vou repetir. O for é para repetir, tá? O for é para. Para ir na faixa de... Quando a gente bota range 20, é que a gente vai repetir de 0 até 19, tá? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Imprimir o valor de i. Ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, até 19. Vamos lá, vai fazer 20 vezes, né? De 0 a 19. Começou do 0 e para em 19. Então, ele repete 20 vezes. Uma coisa que alguém poderia falar assim, pô, que confuso, Montes, por que ele começa do 0? Por que ele não faz do 1 ao 20? Por que ele faz de 0 a 19? Aí eu vou falar para vocês que isso tem um motivo histórico. Porque a linguagem C, que é uma linguagem de 50 anos atrás, ela usou isso aí para quando o cara percorre um array, que é uma coisa que depois eu vou ter uma aula para explicar para vocês, linguagem C, eu chamo em português de vetor, né? Quando ele percorre um vetor, um array, ele começa a indexar do valor 0, 0, 1, 2. Então, quando você tem um for para percorrer,
ele começa a percorrer do zero. Por exemplo, se a gente mandar imprimir, vou repetir 10 vezes, vou usar um J agora, for J em range 5. Print J mais 3. O que ele vai imprimir? Ele começa com J igual a 0, aí ele vai imprimir 3. Quando ele incrementar o valor de J, o J valer 1, ele vai imprimir J mais 3, então ele vai imprimir 4. E ele vai fazer isso até o J valer 4. Ele vai... Dá para entender que a gente manda repetir 5 vezes? Então ele faz 5 vezes, olha aqui, 5 vezes. Mas o J começa do 0 e vai até 4. E como aqui a gente imprime J mais 3, quando ele valer 0, ele vai imprimir 3. Quando ele valer 1, vai imprimir 4. Quando ele valer 2, vai imprimir 5. Quando ele valer 3, vai imprimir 3. E no último, quando ele valer 4, vai imprimir 7. Tá? E aquilo que eu falei para vocês, alguém poderia perguntar, por que começa do 0? Por que ele não começa do 1? Por que aqui não faz J de 1 até 5? Por que ele faz de 0 a 4? Aí eu vou falar para vocês que é por motivos históricos. Então, é só por isso, tá? Então, mas não tem... se vocês quisessem fazer explicitamente, eu quero que esse cara varie do 1, certo? Até o 20. Aí, olha só, que complicado, né? A sintaxe Python. Não culpem a mim, isso é da sintaxe Python. O cara bota o valor inicial, que é 1, e o valor final, ele tem que sempre botar mais 1, porque ele para antes. Entenderam quando eu botei de range 20, ele parou no 19? Quando eu botei o range 4, J variar até o range 4, ele parou no 4. O último foi o 4, que ele fez 4 mais 3, 7. Então, se eu quiser fazer até o 20, eu tenho que botar 21. Então, olha só, vamos ver aqui. Agora ele fez do 1 ao 20. Mas a sintaxe é esquisita. Então, culpem o projetista do Python. Fala, porque se começasse do 1, era mais fácil montar. E ele escrevesse 20, e ele parasse no 20, em vez de precisar escrever mais 1. Mas eu não tenho culpa. Agora, isso é da sintaxe Python. Olha só. Aqui a gente fez 4 vezes, né? Então, olha só. Se a gente poderia fazer assim, olha. For i in range 4. Sendo que essa variável i, eu nem vou usar, tá? Eu nem vou usar esse i. Mas o i vai valer 0, vai valer 1, vai valer 2, vai valer 3. Ele vai fazer 4 vezes. Mas, no caso, eu nem estou usando a variável i. Vamos ver como é que esse programa funciona? Aqui, da mesma forma que antes. Tá? Agora, por exemplo, deixa eu explicar uma coisa para vocês, depois eu vou voltar atrás. Eu estou desenhando um quadrado, então a soma dos ângulos do quadrado tem que dar 360 graus. A soma dos ângulos de uma figura geométrica regular, dos ângulos externos, né? Dos ângulos externos, tá? Tem que dar 360. Por exemplo, uma circunferência tem que dar 360 graus quando ela gira, né? O quadrado também são 360. Desenha um lado, 90, 90, 90, dá 360. Aí, dito isso, se alguém pensar assim, se eu quiser fazer um hexágono, então eu repito 6 vezes, e 6 vezes o quê? 60. 60 graus. 6 vezes 6, 360. Então, agora, se eu fizer isso aqui, eu estou desenhando... Só que o nome do meu programa é quadrado, né? É esquisito pra caramba, mas tudo bem. Mas é só para mostrar para vocês que eu desenhei um hexágono, né? Agora, porque imagine que ia ser chato se eu fizesse assim, agora tem que fazer 6 vezes isso aqui. Se eu quisesse fazer uma figura geométrica que ela tivesse 20 lados, e para dar 360, é o quê? 36 graus, né? Eu tenho que gerar 36 graus. Não, 18. Desculpa, pessoal. 18. 18 vezes 20 vai dar 360. Certo? Então, é uma figura regular com 20. Só que ela fez tão grande, né? Ela ficou muito próxima de uma circunferência. Em vez de andar 100 para frente, deixa eu andar 10 para frente, porque aí vocês vão ver melhor. Mas tudo bem, ali, ó, tá. Ficou muito parecido com a circunferência. Mas aí, pessoal, vamos voltar aqui para o quadrado? Esse aqui seria um quadrado pequeno, né? Que ele anda 10 graus para frente, continua sendo um quadrado, mas agora é um quadrado pequeno, olha ali, ó. É um quadrado bem pequenininho. Vamos lá. Quando a gente tem o for, e a gente nem precisa da variável, que nem fiz aqui, ó, eu não estou usando o i, né? Eu só fiz o for para repetir 4 vezes. O Python tem uma sintaxe que eu uso muito, que eu já vou falar para vocês, que a gente bota assim um sublinhado, for sublinhado in range, entenderam? Aí não precisa de uma variável. Então, é só para dizer que ele vai fazer 4 vezes aqui, tá? Deixa eu fazer esse quadrado um pouquinho maior.
Então, vamos lá. O sublinhado ali é só para que eu vou ter uma variável i, certo? Agora, vamos dizer que no meu programa eu queira desenhar um quadrado no canto da tela e eu queira pular para o outro canto da tela, desenhar outro quadrado, certo? Aí alguém pensa, poxa, aí deixa eu falar para vocês, relembrar que eu acho que eu falei na aula passada. Ah, não falei não. Então, eu vou falar agora. O Python tem um método, a tartaruga, desculpa, tem um método chamado goTo. Para. Se a gente imaginar que isso aqui é um plano cartesiano, o centro da tela é a coordenada 0, 0, esse goTo, a gente dá o goTo, o primeiro parâmetro que a gente passa é a coordenada x e o segundo y, goTo xy. Dá para entender? Por exemplo, vamos dizer que eu queira desenhar esse quadrado do jeito que está e queira pular para cá, onde está com o mouse aqui, que o x aqui é positivo, tá? Pense no plano cartesiano que está invisível aqui, tá? Aqui o x é positivo e o y é positivo também. Vamos dizer que aqui é mais ou menos 100, 100. Coordenada x é 100, y é 100. Tá legal, pessoal? E aí eu quero desenhar outro quadrado aqui. Vamos lá, vamos fazer primeiro o método meio errado e depois o certo? Vamos fazer assim, goTo 100,100, certo? Deixa eu até botar um comentário aqui. Pula para outro ponto da tela. Em Python, quando a gente escreve esse jogo da velha, esse caractere aqui, hash aqui, eu chamo de number também às vezes, esse caractere aqui, isso aqui significa um comentário. O idle até escreve numa cor diferente, porque é só um comentário para o ser humano, né? Que nem eu escrevi aqui para o primeiro programa em Python, é um comentário para o ser humano olhar. Facilita para caramba, tá? É bem recomendado que a gente use, né? Por exemplo, aqui eu deveria não, poderia, mas botar um comentário, desenha um quadrado. Então ele pula para outro ponto da tela e agora eu quero desenhar outro quadrado lá. Então, olha só, vou copiar e colar, ó. Vou marcar aqui, Ctrl C, vem para cá para baixo, colei. Então ele vai desenhar um quadrado, vai pular para esse canto da tela, vai desenhar outro quadrado. Detalhe. Um detalhe é que eu estou com a caneta abaixada, lembra? Então, quando eu pular, eu vou riscar o chão. Vamos lá, eu não esqueci não, mas é só para mostrar para vocês. Olha ali, pulei e risquei o chão. Então, eu desenhei um quadrado, pulei para cá e desenhei outro quadrado, mas eu deveria levantar a caneta, pular para essa posição e baixar a caneta de novo. Não é isso? Porque é uma caneta que a tartaruga tem. E a tartaruga ela tem um método, deixa eu mostrar aqui para vocês. Todos esses métodos vocês podem dar help, tá? O help goTo, eu quero saber o que faz o goTo, aí tem uma explicação. A tartaruga ela tem um método que ela chama PEN-UP. Poxa, pelo nome mesmo dá para entender, né? PEN, caneta, levantar. PEN-UP. E ela tem um outro, também pode. Eu nunca uso PU, né? E UP, né? Nem sabia. Eu sempre escrevo por. E ela tem um outro chamado PEN-DOWN. Então, pessoal, só para lembrar para vocês, eu não vou. Olha aqui, ó. Se o cara não lembrasse, pô, não lembra, aí dá um dia e procura. Então tem aqui, ó, pen down, aí ele dá um help para ver o que faz. Aí ele tem aqui o pen up em algum lugar, tá aqui, ó, pen up, aí dá um help. Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso programa. Aqui, quando ele pula para o outro ponto da tela, ele poderia fazer assim, ó, pen up, pular para o outro canto da tela e baixar a caneta de novo. Por que não? Certo? Levanta a caneta. Então, agora, puxa, ficou bem mais bacana, né? Olha aqui. Vamos dizer que ele queira pular, agora ele queira fazer mais 3 quadrados, um aqui nessa posição e outros 2 aqui. Aí o cara vai fazer assim, poxa, já sei, que trabalhão, né, Montez? Poxa, eu vou fazer o seguinte, eu até vou copiar isso aqui inteiro, ó, copiei isso aqui, esse trecho inteiro, vou dar um Ctrl C, vou colar aqui, ó. Mas olha, agora eu vou pular para outra posição da tela, vamos dizer que aqui o x é menos 100 e o y é menos 100. Vocês entendem uma coordenada cartesiana? Aqui é onde o x é negativo e o y é negativo. Então, ele vai para aqui. Ó. Aí eu vou desenhar um quadrado. Depois eu vou para aqui, onde o x é negativo. Lembra que o centro da tela é aqui, né? Aqui é o ponto 0, 0. Então, aqui o x é negativo e o y é negativo. Desculpa, o y é positivo. Então, olha aqui. Vem para cá. Ah, pessoal, eu escrevi no lugar errado, tá? Então, até foi bom. É aqui em cima. Ah, não. Desculpa. É que eu só tinha colado uma vez. Então, olha aqui. Colei uma vez. Vem para cá. Pulei a segunda vez. Olha só, pessoal, para facilitar até a visualização de vocês, deixa eu fazer assim, ó.
Só para vocês entenderem, olha aqui, ó. Esse cara aqui desenha o primeiro quadrado. Aí eu estou botando aqui isso aqui só para separar. Aí ele pula para o outro lado da tela, desenha o segundo quadrado, pula para o outro lado da tela, desenha esse terceiro quadrado, que agora ele pula para a posição menos 100, menos 100, tá? Aí agora ele pula para cá, que é menos 100, 100. Lembra, o x é negativo e o y é positivo. Ele vem para cá, desenha um outro quadrado, e finalmente vou fazer um último quadrado, que aqui é o último, que ele vai fazer assim, ó, menos 200, 200. E vai desenhar o último quadrado. Ficou confuso pra caramba, né? Mas vamos ver aqui. Ele desenhou, vamos lá, ele desenha um quadrado, dois quadrados, eu até meio, 3 quadrados, 4 quadrados, 5 quadrados. Vamos ver se é isso? 1, 2, 3, 4, agora o último, 5 ali. Desenhei 5 quadrados. Aí alguém fala assim, poxa, agora eu quero desenhar 16 quadrados, eu quero desenhar 22 quadrados, eu quero desenhar 80 quadrados. Vocês estão vendo que a forma que eu fiz é totalmente inadequada, porque assim, esse cara aqui, ele está desenhando um quadrado, ele desenha um quadrado, então eu deveria definir uma rotina que desenha um quadrado. Deixa eu mostrar para vocês, porque vai facilitar a minha explicação. Em Python, a gente pode, olha só, na biblioteca da tartaruga, a gente já não tem esses métodos, position, pause, right, forward, pin up, pin down. A gente já não viu esses métodos todos? Inclusive, até seria legal escrever aqui, né? Pin up, pin down. Os métodos até que a gente já olhou, né? Forward, right, go to, pin up, pin down. Position ainda não sei, né? Mas são métodos que existem na biblioteca da tartaruga. Mas a gente pode fazer os nossos. Imagine que eu queira estender, eu quero criar o meu método, eu quero fazer um método, vou chamar de desenhar quadrado. Vamos dizer que eu queira ter o meu método, desenhar quadrado. Veja que o nome do método já ajuda pra caramba, tá, pessoal? Porque eu podia fazer o método bolota. Ou podia ter o método Havaí. Eu sou torcedor do Havaí, vou criar o método Havaí. Mas isso não é adequado, porque o nome do método já é a própria documentação. O cara, quando olha desenhar quadrado, ele já imagina que faz aquela rotina, né? Então, vamos criar o nosso método aqui, olha só. Vamos fazer assim, em Python é assim, a gente escreve def, de definição, em inglês definition, né? Def, o nome da rotina, olha só, desenhar quadrado. Aqui que eu falei que eu podia escrever Havaí, Figueirense, mas, poxa, essa rotina, a princípio, ela não vai ter parâmetros. Então, a gente escreve assim, abre e fecha parênteses, e escreve 2 pontos, e aí, pessoal, tudo aqui é identado para dentro. Olha só, eu vou escrever assim, ó, vou dar 2 espaços, 2 espaços, 2 espaços, 2 espaços. Dá para entender que, assim, isso vocês vão aprender aos pouquinhos. Mas, olha só, quando eu defino uma rotina, aí eu vou botar aqui 2 pontos, tudo isso aqui que está identado, identar é empurrar para dentro, tá? Em inglês, o pessoal usa o termo... Tem as duas formas, tá? Pode escrever assim, indent, ident, recuar, né? Ident. Como é que é a pronúncia disso? Indent. Não é ident, é indent. Agora, o pessoal usa também, sem o N, tá? Aí eu nem sei se existe a palavra aqui, mas é comum identar. Pelo menos em português o pessoal usa aqui, identar ou intentar. Se usa das duas formas. Eu estou vendo aqui que a forma mais correta é com N, tá? Mas tem gente que usa sem o N, indentar. Então, olha só, quando a gente bota esses 2 pontos, visualmente, não dá para entender que isso aqui que está identado faz parte dessa rotina? E olha só, quando a gente faz assim, o for tal, bota 2 pontos, não dá para entender que visualmente que isso aqui que está indentado para dentro faz parte do for? Agora, quando termina aqui a indentação, acabou a rotina acaba aqui, ó. Acabou a indentação, acabou a rotina. Então, a gente acabou de definir a nossa primeira rotina, que se chama desenhar quadrado, e o código dela é isso, ela faz 4 vezes isso aqui, o que a gente já tinha feito. Olha que facilidade, pessoal. Deixa eu copiar aqui, desenhar quadrado, e mostrar para vocês que agora eu faço assim, ó. Em vez de escrever, eu faço assim agora, desenhar quadrado. Aqui, ó, desenhar quadrado. Aqui embaixo, vamos lá, eu pulei algum? Pulei alguns, né? Aqui, pulei. Eu pulei ou apaguei? Eu acho que eu apaguei sem querer, né? Tá, mas deixa eu... tem aqui, tá na minha cara. Poxa. Aqui, desenhar quadrado.
certo? Estava aqui na minha cara. Desenhar quadrado. E deixa eu fazer outra coisa para vocês. Não está claro para vocês que isso aqui poderia virar uma rotina também? Pular para outro ponto da tela? E agora, só que eu tenho que explicar isso para vocês, e vamos ver se vocês entendem. A gente teria uma rotina que eu vou chamar bom, botar aqui def, né? Ah, pessoal, eu apaguei, né? Aqui. Que raio que eu fiz aqui que eu apaguei? Eu apaguei. Então, espera aí. Def, desenhar quadrado. Pessoal, desculpa, tá? Fiz aqui um desenhar quadrado. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah. Eu acho que sem querer eu dei um Ctrl Z e apaguei, tá? E agora, essa rotina que pula, podia se pular para outro ponto. Mas simplesmente pular. Pronto, pular. E agora, olha só, pessoal, vou explicar uma coisa que não é muito trivial para vocês entenderem, mas agora a rotina pular, ela vai precisar receber parâmetro. Porque, olha só, aqui a gente está pulando para o ponto menos 100, certo? Aqui a gente está pulando para o ponto 100, 100. Aqui no final a gente pula para menos 200, 200. Dá para ver que cada vez a gente pula para uma coordenada diferente? Então, olha só, quando a gente fizer essa rotina pular, essa rotina vai ser parametrizável. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou botar aqui x e y, porque o que ela vai pular é exatamente a coordenada. Aqui não é a coordenada x, e aqui é a coordenada y. Aqui não é a coordenada x, coordenada y. Então, não é aquilo que eu falei, o cara poderia escrever Avaí Figueirense aqui, mas pô, é totalmente inadequado, porque o nome dos parâmetros aqui também, porque aqui ele vai fazer assim, ó, só para explicar para vocês, ele vai dar assim, pular x, y, e aqui em vez de ser 100, 100, vai ser assim, go to x, y. Então, essa rotina pular, ela vai receber como parâmetro uma coordenada x, uma coordenada y, e ela vai pular para esse ponto. E olha como é que fica mais fácil fazer os programas. Então, olha, pessoal, deixa eu apagar isso tudo aqui para baixo agora. Eu apaguei. E olha como é que fica o meu programa. Vamos dizer que eu queira pular para uma coordenada, inclusive não precisa mais começar descendo da tela, tá? Eu posso pular para uma coordenada menos 30, 80 e desenhar o quadrado. Aí depois eu venho para outro ponto aqui, eu vou fazer aqui, ó. Vou pular para um ponto 260 e desenhar outro quadrado. Vou fazer só 3 vezes, porque vocês já entenderam onde eu quero fazer, onde eu quero chegar. Vou pular agora para uma outra coordenada, menos 250, 60 e desenhar outro quadrado. Então, e a gente fez agora 2 novas rotinas. Uma se chama desenhar quadrado, e que ela não recebe parâmetro nenhum, ela só desenha um quadrado, e outra é pular. Vamos lá? Eu errei na sintaxe, alguma coisa aqui. Vamos ver onde que eu errei aqui. Ah, esqueci dos 2 pontos aqui, que vergonha. Tá, pular, a sintaxe precisa ter os 2 pontos aqui, né? Então, vamos lá. Desenhei um quadrado, desenhei outro quadrado, desenhei outro quadrado. E para não esquecer que eu já expliquei para vocês, mesmo que de uma forma muito rápida, que existe o método delay e speed, tá? Eles mudam a velocidade do desenho e a velocidade da tartaruga, depois a gente vai olhar isso com mais calma. E deixa eu falar aqui para vocês, imaginem que a gente queira desenhar quadrados em posições aleatórias da tela. Então, já para a próxima aula, deixa eu falar para vocês que a gente vai usar uma biblioteca chamada Random, que é de números aleatórios, que até eu comecei a explicar para vocês na aula passada, mas só para dizer que a gente agora quer fazer 100 tartarugas, mas eu vou fazer bem diferente. Olha só, eu vou mandar ele pular para uma coordenada x aleatória e y aleatória. Então, existe um método para você, só explorando a paciência de vocês, from random import asterisco. Ao importar essa biblioteca tartaruga, a gente tem um método chamado rangeInt, que a gente passa uma faixa de valores e ele retorna, é uma função, tá? Ele retorna um valor dentro daquela faixa. Por exemplo, se eu botar rangeInt 10,20, ele vai voltar um valor entre 10 e 20. Já voltou 19, se eu chamar de novo, voltou 10 agora. A princípio, ele gera um número aleatório naquela faixa. Então, vamos dizer que eu bote aqui rangeInt do seguinte, menos 100, 100. Então, isso aqui ele vai gerar, vê se dá para entender, ele vai gerar um número aleatório entre menos 100 e 100, e ele vai ser usado como a primeira coordenada do pular. Lembra que o pular pega 2 coordenadas, uma x e uma y? E a y vai ser a mesma coisa, tá? Até por preguiça eu vou copiar e colar aqui.
por agilidade. Então, esse cara está pulando para uma coordenada x aleatória, y aleatória e desenho quadrado. X aleatório, y aleatório e desenho quadrado. Então, vamos lá. 100 vezes. Então, desenhou 100 quadrados aleatórios. Às vezes seria legal botar uma velocidade, eu teria que ajustar aqui para não ser tão rápido aqui, eu não sei qual é o... Eu teria que olhar ali no manual, mas talvez delay 1, speed 1, vamos olhar ali para botar, sintonizar aqui. Agora ficou rápido, mas não tão rápido, estão vendo ali? Aí ele vai fazendo os quadrados. E, pessoal, isso aqui que eu fiz com vocês, a gente fez a nossa... vamos escrever aqui para eu lembrar para a aula que vem. Aprendemos a fazer as nossas primeiras rotinas. Eu escrevi funções, mas atendendo o colega lá para... Como a gente não fez nenhuma função, eu não retornei nada, né? Isso eu posso fazer na próxima aula. A gente aprendeu a fazer e a gente aprende que se eu quisesse agora fazer 100 quadrados com um lado maior, eu não preciso mudar 100 vezes. Já pensaram no programa se eu tivesse que se repetir 100 vezes? Para fazer 100 quadrados, eu tivesse que fazer 100 vezes. A gente agora tem uma rotina de desenhar quadrados. Se eu quisesse que esse quadrado tivesse um lado um pouquinho menor, aqui, agora eu faria que está ali os quadrados bem menores. E aí, pessoal, com isso aí a gente pode explorar a próxima aula. Eu posso fazer hexágonos, pentágonos, posso fazer figuras geométricas, eu posso fazer essas figuras com lados diferentes, eu posso fazer elas com cores diferentes, e a gente agora passa a ter a nossa própria rotina para explorar, para fazer os nossos programas. Pessoal, vou parar aqui a gravação.